Jesus, em tua presença, reunimo-nos aqui, contemplamos tua face e rendemo-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimo-nos aqui, contemplamos tua face e rendemo-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Com estas palavras do Salmo, nós queremos saudar a todos que nos acompanham neste momento de culto, de adoração e de louvor ao nosso Deus. É mais um momento em que nós queremos levar até você uma palavra de orientação, de estímulo, de conforto para a nossa vida. E queremos iniciar este culto, este momento de adoração, em nome deste Deus sempre presente, onde estiverem reunidos em seu nome, onde a sua palavra é pregada e anunciada, Deus se faz presente. Ele é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olhando para a nossa vida, constatamos que somos falhos, somos pecadores. E o que mereceríamos de Deus por causa dos nossos muitos pecados? Sua ira, sua condenação. Mas Ele, em seu grande amor, em sua misericórdia, enviou seu Filho Jesus Cristo. E através dele, e somente através dele, oferece o perdão, vida nova e salvação. Por isso, neste momento, como filhos e filhas de Deus, cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, queremos fazer humilde confissão de nossos pecados. Oremos. Querido Deus, gracioso Pai, em teu grande amor, revelaste a toda a humanidade o Salvador, que veio trazer paz, perdão e salvação. Aqui estamos nós, e nada trazemos à tua presença, senão um coração carregado de pecados, e mereceríamos sim o teu desprezo, a tua ira e condenação. Mas em teu grande amor, tu vens a nós e falas através de teu Filho Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por isto te suplicamos, tem compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração de toda maldade, incredulidade,
falta de ânimo, impaciência, soberba, maus desejos e tudo mais que atrapalha a nossa vida contigo. E dá-nos, Senhor, um coração novo e reto, cheio de fé, que busca viver segundo a Tua vontade e andar nos Teus caminhos. Concede isto por amor de Teu Filho Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. A todo aquele que em sincero arrependimento e verdadeira fé fez esta confissão, Jesus, o Salvador, manda dizer: vai em paz, meu filho, minha filha, os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Com fé e devoção, queremos acompanhar a leitura da palavra de nosso Deus, que nós encontramos no Salmo de número 27, versículo 7 até o versículo 14. Salmo de número 27. É um pedido, é uma súplica pela presença de Deus em nossa vida. Diz o salmista e nós com ele: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Até aqui, esta palavra do Salmo, que nos traz um convite para confiarmos na presença de Deus, confiarmos na sua providência, no seu amor e no seu cuidado em nosso viver. Em preparação à segunda parte da proclamação da palavra de nosso Deus, cantaremos mais um hino de louvor ao nosso Deus. Sem
Com fé e devoção, queremos acompanhar a segunda leitura bíblica deste momento, que nós encontramos no livro do evangelista Lucas, capítulo 24, versículos 13 até o versículo 27. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, nós lemos as seguintes palavras. Naquele mesmo dia, dois deles, dos discípulos de Jesus, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então Jesus lhes perguntou: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E Jesus lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e de como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Até aqui, esta palavra do Santo Evangelho. Para que nós possamos ser fortalecidos na fé, e para que também nós não sejamos tardos de coração para entender as coisas de Deus, é sempre necessário renovar a nossa fé, a certeza de que Cristo vive e que Ele, junto com o Pai e o Espírito Santo, são o único Deus vivo e verdadeiro. Por isso queremos confessar a nossa fé, renovando também o nosso voto batismal, com as palavras do credo apostólico. Vamos dar testemunho do que nós cremos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus,
e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação ao nosso estudo e meditar na palavra de nosso Deus, cantamos mais um hino. Meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem a Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus meu barco guiar, no céu para sempre de estar. Meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem a Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus meu barco guiar, no céu para sempre de estar. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus meu barco guiar, no céu para sempre de estar. Disse Jesus: mais bem-aventurados, felizes, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam, isto é, a colocam em prática. Trazemos para você uma reflexão com o tema da perspectiva da eternidade. A base bíblica é de Romanos capítulo 8, versículo 18, na Bíblia na linguagem de hoje, onde o apóstolo Paulo escreve: eu penso que o que sofremos neste mundo não pode ser comparado de jeito nenhum com a glória que nos será revelada. Que Deus Espírito Santo, em sua graça, em seu grande amor, nos acompanhe e abençoe nesta reflexão. Amados em Cristo Jesus, no texto que nós lemos há pouco, o apóstolo Paulo fala da glória que nos será revelada, ou seja, da eternidade, das coisas maravilhosas, da plenitude das coisas que existirão e virão se concretizar na vida daqueles que creem. A glória que nos será revelada é a vida eterna no céu, que espera pelos que creem em Cristo. Quando chegamos no céu, nós não diremos assim: isto é tudo? Eu pensei que o céu fosse muito melhor que isto. Eu passei por todos aqueles sofrimentos e problemas só por isso aqui. Amados, em primeiro lugar,
por causa do sofrimento, ninguém vai para o céu. Ninguém entra na eternidade só porque é um sofredor, porque é uma pessoa cheia de problemas e dificuldades. A única coisa que leva uma pessoa para o céu é a fé no Salvador Jesus Cristo, morto e ressuscitado, para trazer paz, perdão, vida e salvação para todo aquele que crê. Lá no céu, este lugar maravilhoso, ou também chamado e descrito em Apocalipse por novo céu e nova terra, lá não haverá tristeza, lá não haverá sofrimento, lá não haverá dor, lá não haverá morte. Todas estas coisas já terão passado. Aqui no mundo, aqui sim. Jesus mesmo disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E como ele o venceu? Morrendo na cruz, em seu e em meu lugar, pelos seus e pelos meus pecados. As maiores tristezas deste mundo serão pálidas se comparadas com o brilho de glória da vida que espera por aqueles que confiam em Jesus Cristo e que têm certeza de que Ele os justificará diante de Deus, ou seja, os declarará justos, não por aquilo que sofreram, não por aquilo que fizeram ou deixaram de fazer, mas por aquilo que Ele fez por nós e por toda a humanidade lá na cruz. As palavras do apóstolo Paulo soam tão otimistas que nós poderíamos pensar que elas foram escritas por alguém que nunca sofreu qualquer adversidade. Mas o apóstolo Paulo suportou numerosas tribulações, suportou chicotadas, naufrágios e prisões, tudo pelo crime de ter pregado as boas novas de Jesus Cristo, por ter dito e ter tido como lema: o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este ressuscitado dentre os mortos. Sim, o apóstolo Paulo poderia ter se afundado em autopiedade e reclamado de Deus, como aliás muitas pessoas o fazem por aí. Mas em vez disto, Paulo encarou os seus sofrimentos na perspectiva da eternidade. Ele não olhava tanto para as coisas aqui, mas olhava mais para as coisas lá do alto, para as coisas de Deus, para os tesouros eternos que a traça e a ferrugem não corroem, que os ladrões não roubam nem escapam. E nós, meus amados, faríamos bem se também olhássemos tudo sob esta mesma perspectiva do apóstolo. Neste mundo, a vida parece ser apenas isso que nós temos, e nós gostaríamos de gritar, e muitas vezes gritamos: não é justo. Mas Cristo morreu por nós e ressuscitou dentre os mortos para que nós pudéssemos ter mais vida do que estes tristes dias que passamos sobre a terra. Quando alcançamos a outra vida no céu, nós finalmente veremos a vida na sua verdadeira perspectiva, da perspectiva da eternidade, com os olhos de Deus. O nosso tempo aqui
é uma breve introdução da verdadeira história. Esta vida se constitui apenas nos primeiros acordes da orquestra, que precede um hino eterno e o início da dança da vitória. Com esta compreensão, os nossos problemas, por mais difíceis que eles possam ser, diminuem em sua intensidade e aspereza. E se nos lembramos que em Deus todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e são chamados por Ele, então nunca mais precisaremos temer que os nossos sofrimentos são inúteis e sem propósitos. Aliás, em outra oportunidade nós falamos sobre isto. Falamos de que os sofrimentos são o alto-falante de Deus. Ele quer chamar o mundo para junto de si. Ele quer ter as pessoas junto de si, porque somente junto dele encontrarão a suficiência para as suas vidas. Encontrarão a verdadeira alegria, encontrarão a verdadeira paz. O grande pintor francês Pierre Renoir ficou deficiente pela artrite que algumas vezes o sujeitou a uma cadeira de rodas. Embora suas mãos estivessem deformadas pela doença, ele ainda podia pintar, mas somente sob sofrimentos atrozes. Um dia, um amigo observava como ele pintava, suportando cruciante agonia a cada pincelada. Profundamente comovido, o amigo lhe perguntou: como você pode pintar a custo de tanta tortura, de tanta dor, de tanto sofrimento? E ele calmamente respondeu: a dor passa, mas a beleza permanece. Sim, a dor passa, mas a beleza permanece. Meus amados, Deus permite que o sofrimento continue neste mundo até que Cristo volte a julgar o mundo. Todos os que creem sabem que Deus tem um propósito para toda a dor. Através dos nossos sofrimentos, Deus nos adverte e nos chama para junto de si. Através dos sofrimentos, Ele nos disciplina para o nosso próprio bem. Ele nos leva através de tempos difíceis, de maneira tal que no fim de tudo seja transformado em bênçãos. E a alguns Ele concede a honra de demonstrarem a sua fé nele em meio a grandes tristezas. É o que nós podemos acompanhar e temos visto muitas vezes, quando pessoas passam por catástrofes, por situações difíceis, muitas vezes perdendo tudo, perdendo também um ente querido, eles confessam e testemunham: com a graça de Deus nós vamos reconstruir. Com a graça de Deus, nós nos veremos outra vez. Sim, este é o testemunho que nós podemos e devemos dar. Deus não castiga. O ser humano não precisa aqui pagar pelos seus pecados, pelas coisas que fez de errado. Lá na cruz,
Cristo pagou por elas. E somente a obra redentora de Cristo pode e aplaca a ira de Deus. Por isso, meus amados, não importa o que estamos passando ou teremos de passar, lembremos, o que sofremos neste mundo não pode ser comparado de jeito nenhum com a glória que nos será revelada em Cristo Jesus. Um dia, meus amados, nós olharemos para trás e então veremos que o nosso tempo de aflição foi somente um breve período de preparação para a glória eterna no céu. Nós saberemos que Deus sempre teve um bom propósito para cada pesar, para cada lágrima e para cada infortúnio. Por isso, não esqueça, estimado, estimada, amigo e amiga, a dor passa, mas a beleza permanece. E o apóstolo Paulo acrescenta: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. E o salmista, em nosso salmo, conclui: estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. O que temos de fazer? O que o apóstolo Paulo fez, o que todos os heróis da fé fizeram. Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor, e Ele te abençoará. Amém. E a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Nós queremos elevar os nossos corações e nossas mentes a Deus em oração. Oremos. Querido Deus, gracioso Pai, obrigado pelo teu grande amor, sempre presente em todas as situações da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque tu nos acompanhas graciosamente com toda a providência e necessidade para o corpo e a vida. Querido Deus, nós te louvamos porque tu estás ao nosso lado, enxugas as nossas lágrimas, abrandas a nossa dor, alivias o nosso sofrimento. Tudo por mérito e obra de teu Filho Jesus Cristo. Tu nos amas de tal maneira que queres que todos alcancem a salvação e a vida eterna. Faze, Senhor, com que em todo o tempo, especialmente nestes tempos de epidemia e pandemia, nós possamos confiar em Ti, saber que o Teu olhar gracioso repousa sobre os justos, sobre aqueles que creem que são Teus filhos e filhas, dos quais nós nos incluímos, Senhor. Querido Deus, olha para as pessoas que sofrem, olha para as pessoas que choram, renova-lhes a certeza do Teu amor e do Teu cuidado. E conduze-os, Senhor, pelo caminho da salvação e da vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar e dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal,
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Para concluirmos este momento de estudo e meditação, de louvor e adoração ao nosso Deus, nós cantamos mais um hino. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país, que Jesus foi no céu preparar. Vou morar nesse lar terrenal e feliz. Vou morar nesse lar terrenal e feliz. Assim nós chegamos ao final deste culto, deste encontro maravilhoso, com a sua participação, com a sua audiência neste momento de culto através do rádio e também através do Facebook, gentilmente cedido espaço pela Rádio Vitória. Que Deus, em sua graça, também os recompense. E nós queremos terminar este momento levando para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, a bênção do Senhor nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Ok, muito obrigado. Fiquem na companhia de Deus e Ele os abençoará e os conduzirá pelo caminho da salvação e da vida eterna. Bom dia a todos.